que é difícil. Porque a minha mãe e eu devia ter aqui, não sei, talvez uns 4 anos, pelo tamanho, 4, 5 anos. E era uma peste. Porque é muito interessante. Eu tive uns pais fantásticos, eram professores e na nossa casa era muito especial, porque, por exemplo, na nossa casa não havia castigos só porque sim, eram todos explicados, as coisas eram explicadas lá em casa. Eu vou-lhe contar um episódio que eu acho que tenho que contar isto, que é, uma vez eu fiz um grande disparate, eu e o meu irmão levantámos-nos muito cedo, fomos com os cães que tinham nascido e caímos dentro de um poço lá cheio de água no quintal da casa e viemos, isto era umas 6 da manhã, porque eu acordava muito cedo, e viemos pedir à pessoa que trabalhava lá em casa para trocar os pijamas, fomos para a cama e dissemos, proibimos de dizer fosse o que fosse. É claro que logo que a mãe acordou, a primeira coisa que a senhora disse foi o que tinha acontecido. E a mãe chamou-me e disse assim, Nini, tenho aqui uma coisa para mostrar. Sentou-me ao lado dela e pegou num diário, eu era pequena, não sabia ler, e começou, eu lembro ainda do dedo, apontava o dedo e dizia, hoje caiu uma menina às 6 da manhã no caminho da Achada 116 e quando for ao clube todas as pessoas vão rir, vai ser uma paródia. E eu fiquei com tanto medo que eu própria me castiguei e fiquei 4 dias sem querer ir ao clube. Portanto, esta era uma maneira de castigar na minha casa. Depois nós dizíamos, havia assim uma maneira de dizer, mas qual é a razão que vai fazer isso? Eu disse, por isto e por isto. E se nós tivéssemos razão, até os pais facilitavam. Era uma casa fantástica. A avó também vivia connosco e adorava cantar, fazer poesia, havia teatro, nós fazíamos teatro. Foi muito bom, muito bonito. Nini Andrade Silva nasceu no Funchal, na Madeira, em 24 de julho de 1962. Desde criança que queria trabalhar no mundo e via no mar à volta da ilha uma imensa liberdade. Diz que a família sempre acreditou nela, mesmo quando se revelou uma aluna mais interessada em sonhar e criar do que em decorar as matérias. Depois do curso de design no IAD de Lisboa, continuou a estudar e a trabalhar em Nova Iorque, Londres, Paris, África do Sul e Dinamarca. E foi no design de interiores que se tornou um nome português incontornável entre os melhores do mundo. Hotéis, casas privadas, joias, mobiliário, equipamentos em diferentes continentes têm a sua marca, num estilo próprio que recebeu o nome de minimalista e lhe trouxe prémios nacionais e internacionais. Ao longo de mais de 35 anos de trabalho, diz que tem procurado sempre ver o melhor no pior e que o não é uma ótima oportunidade para torná-lo um sim. Eu sou a Conceição Lino e este é o Geração 60. Os meus entrevistados nasceram durante a ditadura e cresceram na democracia, que lhes trouxe a oportunidade de poderem sonhar com todas as possibilidades. Tornaram-se uma referência nas mais diversas áreas. Será que o mundo em que vivem hoje é o que esperavam? A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos. Seja muito bem-vinda.
Obrigada, é um prazer. Então foi Nini, porque durante algum tempo era a única palavra que dizia. Exatamente. Foi a primeira palavra que eu criei na realidade, porque ninguém me chamou Nini. Foi a primeira palavra que eu disse e fiquei sempre, água era Nini, mãe era Nini, pai era Nini, era tudo Nini, até que fiquei Nini, nunca mais fui Isabel. Eu até às vezes quando chamam Isabel, Isabel é no aeroporto e alguma coisa mais oficial de que eu tenho que assinar. Por de resto eu não sou Isabel em lado nenhum. Um dia estava no Brasil e estava no hospital e a senhora chamava Isabel. E eu nem me mexia. E a enfermeira veio ao meu pé e disse: a senhora esqueceu o seu nome? Eu nem sabia, nem me lembro que sou Isabel. Então, e essa determinação, essa criatividade, começou cedo sem ser só o criar o nome Nini? Eu acho que já veio comigo. Eu sinceramente acho que já veio comigo. É impossível. Porque eu sempre fui tão determinada de criança. E a mãe dizia sempre, até o nome tinha de inventar. Portanto, eu acho que já nasci com isso. Depois fui aprendendo mais, mas acho que vinha destinada. Quais são as suas memórias mais prazerosas nessa liberdade com que foi criada, em que podia fazer muitas coisas, incluindo patifarias? Sim, mas também era castigada. Mas é assim, tinha coisas muito interessantes. Por exemplo, eu lembro uma vez que resolvi que queria pintar a parede do quarto. E a mãe disse, está bem, esse é ao lado da Nini, a Nini pode fazer o que quiser nessa parede. E eu pintava tantas coisas. Pintava, mais tarde punha bilhetes e tickets de alguns espetáculos. E um dia resolvi que ia retirar aquilo tudo. E nesse dia sentia um vazio tão grande, tão grande, tão grande. Estava a desmantelar um bocadinho da sua vida. É como se tivesse metade da vida acabou ali. É. Os seus pais também eram apaixonados por arte. Sim. E pela educação, eles tinham uma escola. Sim, tínhamos uma escola. O pai cantava fado de Coimbra, e pintava. A mãe era mais professora, mesmo na sua maneira de ser, mas também eram muito especiais. E depois é assim, eu fui para a escola dos pais e só fiquei uma semana. Os meus irmãos andaram lá na escola, eu não, porque eu, de facto era um pouco difícil, e fui para um colégio. Mas Portanto, não se portou bem na escola da família? Não, porque eu fazia com que as outras crianças fizessem loucura e elas não podiam. A mãe sabia que a loucura tinha sido da minha cabeça. E então eu fui para o colégio e aprendi que tinha de ser mais sossegada. E quando chegava à casa ainda brincava com as crianças, porque havia aulas de manhã e aulas de tarde naquela altura. Eram 40 alunos de manhã, 40 à tarde. E quando eu chegava ainda apanhava um pouco dos alunos da tarde, o que era bom. Os seus pais já partiram há mais de 20 anos. Há mais de 20. A mãe há 25, o pai há 22. Quando olha para trás, o que é que vê em si que acha que foi um legado do seu pai e o que é que vê em si que acha que foi um legado da sua mãe? É assim. Isto é sempre difícil, mas é assim. Eu lembro quando o pai estava mesmo na hora de partir, que o pai chamou-me, agarrou-me na mão e disse: Nini, nunca deixes de ser uma artista, que foi uma das coisas que eu queria ter sido, e por ter uma família e ter que trabalhar da maneira como trabalhei, não fui. Portanto, nunca deixes de ser uma artista. E eu acho que o meu pai foi um grande artista a vida inteira, mas ele não achou. Artista de pintura. Ele pintava e cantava fado de Coimbra lindamente. Cantava, era muito bom. E a mãe era mais séria, porque quando há duas pessoas assim, uma tem de ser sempre mais séria do que a outra. E então eu tenho o meu lado mais sério da minha mãe, o meu lado mais artístico é do meu pai. Acho mais que pragmático? Sim, sim, é. Mas eles os dois eram muito especiais. Eu tive uma casa fantástica. Se eu voltasse ao mundo, queria ter a mesma casa. De cada vez que pinta, está lá o seu pai, agora que ele já cá não está? Não, é assim, na minha vida do dia a dia eles estão sempre presentes, às vezes sem eu notar que eles estão, porque eu sinto que estão aqui, eu sinto que eles estão sempre comigo. Mas não, eu faço as coisas porque as coisas vão acontecendo, eu nunca sei o que é que vou fazer, e mesmo quando eu começo a fazer, eu nem sei como é que vai acabar. Eu sei que vai acabar de alguma forma e eu vou dar o meu melhor, mas nunca sei como é que vai acabar. Tem 2 irmãos, são os 2 mais velhos. Sim, o Ricardo e a Luísa, mas é a diferença de 1 ano, é tudo de seguida, e somos muito amigos. Até aos dias de hoje. Até aos dias de hoje, que eu espero que seja até ao fim. Há uma história que a Nini conta muito, até porque ela está no seu próprio trabalho, que era quando fazia quando tinha essas rebeldias e essas dificuldades
em ser uma menina certinha, que a mãe lhe dizia que pareces mesmo uma garota do Calhau. Exatamente, porque o meu sonho era ser um garoto do Calhau, porque é assim, os garotos do Calhau vinham de Câmara de Lobos para o Funchal, pedir, à espera que chegassem os navios que iam para a cidade do Cabo, e nós chamávamos os vapores do Cabo. E essas crianças ficavam o dia inteiro na praia, não precisavam de ir à escola, andavam ali de um lado para o outro, e eu achava que aquilo era a liberdade total. E então eu queria ser igual a eles. Claro que tive de ir para a escola, tive de fazer as outras coisas todas, e quando eu me portava mal, a minha mãe dizia isso, parece uma garota do Calhau. E foi quando, mais tarde, quando acabei o curso e volto ao Funchal, e que pensei, eu tenho de fazer alguma coisa para estas crianças. Hoje em dia nós temos uma associação da qual eu sou embaixadora, e que já tem 700 pessoas, e temos 6 centros de dia, 2 centros de Alzheimer, um centro de noite, e que se chama 700 pessoas a quem assistem. Sim, e chama-se Garota do Calhau. Era a Associação Comunitária de Desenvolvimento do Funchal. Quando eu fiz 50 anos, eu quis fazer uma fundação, e na altura até me ofereceram uma pedra e fiz tudo para fazer a fundação, e cheguei à conclusão que o que eu queria de facto era ajudar. E como a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal, em que o meu irmão era o presidente, era um nome tão comprido e difícil de dizer, eu digo, eu passo o meu nome para a associação e passo a ser uma embaixadora da associação e a ajudar, e quero ajudar, não me interessa qual é a diferença. E isso é uma coisa que acha que os cidadãos que deviam organizar-se para corrigir o que está mal. Eu acho que é uma obrigação. E o que falta? É uma obrigação do ser humano. Para mim é uma obrigação. Mas é muito interessante que há muito mais pessoas a ajudar do que se pensa. Há muitas pessoas que ajudam. E cada vez mais as pessoas querem ser voluntários, e cada vez mais as pessoas querem ajudar. E os que não querem deviam de querer. Porque todos nós temos alguma coisa de bom para passar para alguém. Vamos voltar um bocadinho atrás no tempo, porque tinha muito esta vontade do mundo, queria muito Sim. ir para o mundo e trabalhar no mundo. Tem a ideia de quando é que pensou, eu quero é ser designer? Isso há algum momento ou isso foi acontecendo? Não, foi assim, eu aos 15 anos comecei a ir para os Estados Unidos com a família Kikiban, que tinham tapeçarias na Madeira e tinham lojas nos Estados Unidos, em Nova Iorque e na Flórida, em Tampa. E quando comecei a conhecer os maiores designers dos Estados Unidos. Lembro perfeitamente do David Easton. Portanto, foi aí. Foi aí. Se não tivessem sido essas viagens, provavelmente seria de outra forma. Percurso. Era não sei o que é que seria, mas a ideia do design apareceu-me aí. Quer dizer, eu sempre quis ser uma artista e pintava. Eu passava o dia a fazer desenhos para as minhas amigas. Eu na escola trazia o trabalho delas para casa para ser eu a fazer os desenhos delas. Portanto, eu sempre gostei muito de desenho e de criar. Mas design, saber o que era design, eu aprendi nos Estados Unidos. E como é que foi chegar aos Estados Unidos e ver uma terra tão diferente do Funchal, da Madeira? Foi como chegar à Lua. Eu quando estava a sair do avião, naquela altura ainda havia aqueles Cadillacs enormes, com cores completamente diferentes. Eu nem queria acreditar, eu pensei que estava num filme, e sinceramente pensei que estava a entrar num filme. Talvez foi mesmo muito especial, foi muito especial. Foi. E depois contactar todos esses designers e pensar, eu quero chegar onde eles chegaram. Sim, porque assim, o David Easton ia para o ateliê dele e podia ficar lá e via aquelas cores todas, tudo organizadas, revistas, e a maneira como eles transformavam a sociedade, porque na realidade o design transforma muita coisa, embora as pessoas não tenham essa noção. E como um designer faz uma peça, um designer pode orientar o mundo dos negócios dentro do que é que se vende, o que é que não se vende, o que é que se está a fazer agora. E eu nessa altura comecei e fiquei tão entusiasmada com aquilo que eu não tinha outra ideia que não fosse ser designer. Mas ainda hoje o design é assim uma área pouco familiar a muitos portugueses. Nessa altura ainda mais. Quando escolheu ir para o IAD, ou seja, fazer a sua viagem para Lisboa e estudar em Lisboa, toda a gente à sua volta a apoiou? Não, mas em casa sim. Em casa disseram logo que... Em casa sim, fora de casa estranharam. Não, o pai disse logo, mas não quero arquitetura. Eu disse, não, arquitetura não, eu quero design. E a mãe disse logo, é design e nem se fala mais. E depois logo se vê. Porque na altura, de facto, ser designer na Madeira
Não era um curso, era ir a Lisboa estudar qualquer coisa. Porque um curso, isso não era um curso. E até é interessante porque há bem pouco tempo eu vinha para Lisboa no avião, vinha uma senhora sentada ao meu lado. E a senhora disse, a minha filha queria ser artista, mas eu já lhe disse, vais tirar um curso e então depois de teres arte. Eu disse, você vai estragar completamente a sua filha. Não, mas ela tem de tirar um curso. Portanto, ainda há pessoas a pensar assim, e isto é triste, porque é assim, eu acho que as pessoas devem de estudar o que gostam e fazer na vida o que gostam. E há muitas pessoas que vão tirar cursos que é, aquele curso pode dar dinheiro, ou aquele curso... O que é melhor do que ser realizado? Não há nada melhor no mundo que ser realizado. E se eu for realizado, eu até consigo fazer dinheiro com isso. E é muito triste quando as pessoas mudam a cabeça das pessoas. É triste. Enfim, mas todas as profissões são fantásticas, por isso é que eu acho que as pessoas têm de ir para a profissão que nasceram para isso. E depois do curso do IAD em Lisboa, foi continuando a estudar e esteve em Nova Iorque, e esteve na África do Sul, na Dinamarca, com estudos de coisas diferentes. Na Dinamarca estudou arranjos florais, que é uma coisa que gosta de inserir nos seus trabalhos também. Eu faço, é muito interessante. Há um hotel em Bogotá, que é o BOG, que eu fiz uns arranjos com jarros, porque é assim, a Colômbia é o segundo maior produtor de rosas. E então, jarros, que não sei como é que se chama aqui, na Madeira são jarros. E é uma flor que na Colômbia não é muito usada. E então, eu fiz uns arranjos com jarros. E onde hoje em dia, 10 anos depois, os arranjos estão lá. As pessoas vão repetindo. Achei tão bonito outro dia quando cheguei lá e vi o mesmo arranjo que tinha feito, estava lá na recepção e continua lindo. Eu faço os meus arranjos quando acabo os hotéis, porque eu acho que têm de ser diferentes. Como é que é o seu processo com os clientes dessas obras? Porque eu sei que de cada vez que tem um trabalho, sobretudo em hotéis, de que estava a falar, quer sentir o lugar onde está. Sempre. Como tem trabalhos em vários continentes e diversos países, quer saber mais sempre sobre as pessoas, sobre a natureza dos locais. Sempre, por exemplo, nós fizemos uma cadeia de hotéis na Colômbia. E essa cadeia de hotéis, quando chegamos à Colômbia, as pessoas falavam muito que queriam um hotel especial, como havia em Nova Iorque ou em Paris. E eu pensei, mas por que não um hotel Colômbia? 100% Colômbia. E eu disse à arquiteta que estava comigo, e disse, Isabel, nós vamos pedir para dar a volta, porque eram em várias cidades, era Barranquilla, Cali, Pereira, Cartagena, Bogotá, Medellín, muitas cidades. Nós demos a volta às cidades todas e vimos o que é que estava bom, o que é que tínhamos de modificar, porque havia hotéis que já estavam feitos. E eu disse à Isabel, a única maneira de explicar isto é nos vestirmos com os fatos tradicionais de colombianas. E nós vestimos com os fatos tradicionais e fomos a uma reunião, que era uma reunião onde devia ter umas 15 ou 16 pessoas numa sala, todas de fato. E só me lembro da Isabel, íamos andando, quanto mais nos aproximávamos, a Isabel dizia, Nini, isto não vai correr bem. Eu disse, vai. E se for preciso, vamos cantar e dançar, porque temos de explicar o que é este país. E de facto foi fantástico, porque nós explicamos, mostramos as coisas e no final pusemos uma canção como Te Quiero Colômbia e as pessoas estavam com um sorriso tão grande que no princípio olhavam para nós a pensar o que é que estas malucas vieram fazer para aqui, porque de facto era ridícula a nossa chegada. Mas isso é uma coisa que gosta muito de fazer, que já fez várias vezes. Sim. Já fez comunicações de conferências com uma esfregona na cabeça porque o tema era a liberdade e não haver limites. Já se apresentou também em público com uma toalha enrolada na cabeça e um roupão. Porque a comunicação para si não faz parte do seu trabalho, não há outra maneira. Faz, porque é assim, eu cada vez mais faço palestras pelo mundo, as pessoas convidam-me para ir falar a universidades, o ano passado vi a Web Summit, eu vou a muitos sítios falar. E é interessante, porque é assim, se entrarmos em palco e já tivermos de uma maneira diferente, capta a atenção das pessoas. Por exemplo, quando eu fui do Hobbit de toalha, era para explicar naquela zona, porque estávamos a falar de design e de interiores, que era para explicar que eu de manhã na casa de banho até estava bem, mas ali estava ridícula. E às vezes as pessoas saem das universidades e querem fazer a obra da sua vida e nem pensam o que é que o cliente quer, querem fazer uma coisa fantástica. Mas o fantástico tem de ser correto, no lugar certo e como deve ser. E às vezes as pessoas vendem, se as pessoas virem visualmente uma imagem, as pessoas não se esquecem.
Eu acho E que as também pessoas não se porque esquecem. se apresenta de forma descontraída, Sim. porque é preciso ser bastante descontraída para aparecer perante o público com um roupão e uma toalha Sim. enrolada na cabeça. Eu vou sempre E, descontraída. e há muito, e gosta sempre de que os lugares que prepara para receberem pessoas, porque no fundo é o seu trabalho, é fazer parte da vida das pessoas com os objetos e com os espaços que cria. Há um hotel em Lisboa muito icónico, que é o WC, em que a sua inspiração foi a casa de banho. E já teve a oportunidade de dizer, mas eu gosto muito da casa de banho, a casa de banho é um lugar ótimo. Casa de banho é dos lugares, para já é dos lugares que as pessoas vão mais. E depois é um sítio em que as pessoas tem de ser um sítio bonito. E ali no WC é engraçado, porque era uma zona de águas antigamente, e o hotel era pequeno, e o dono do hotel dizia-me assim, mas os quartos não são muito grandes. E disse, então, vamos pôr as pessoas a dormir na casa de banho. E os donos do hotel olharam assim para mim e pensaram, ela enlouqueceu de vez. Mas está muito interessante, e é um caso de estudo, sabe, que há muitas pessoas que vão lá, há universidades e arquitetos que levam os seus arquitetos lá, porque é um caso de estudo aquele hotel WC, e está sempre cheio. E é muito interessante que eu chegava ao aeroporto e digo, vou ao hotel tal, e as pessoas perguntam onde é, e o WC ainda não tinha aberto e todas as pessoas já sabiam onde era, porque era um nome completamente diferente, e normalmente os taxistas diziam-me, é um nome horrível. Eu disse, venha lá dentro ver, não é horrível nada. E as pessoas iam passando de um para o outro, e é interessante. Então, o que é a sua intenção sempre, de cada vez que está no processo criativo? Eu, quando estou num processo criativo, eu gosto de que as pessoas sintam alguma coisa, porque é assim, quando uma pessoa viaja, mesmo que seja em negócios, está o dia inteiro a trabalhar e à noite precisa de alguma coisa diferente, alguma coisa que o faça sorrir ou que o faça estar bem, à vontade. E é isso que eu tento nos nossos hotéis. Por exemplo, o Reis, que é em frente ao WC, já não tem recepção, nem recepção tem. Quando se entra no Hotel Reis... O Reis, na Almirante Na Reis, na Avenida Almirante Reis, em exatamente, na Avenida Lisboa. Almirante Reis. Quando se entra no Reis, parece que estamos a chegar a casa. Não há aquele balcão, não há as pessoas ali com um ar muito formal. Não existe isso. E então parece que tem uma casa em Lisboa. E é isso que eu gosto de ir mudando as coisas. Mesmo nas casas. Nós fazemos muitas casas. É claro que as casas são privadas, nós nunca mostramos o que fazemos e vai passando de um em um. Já fizemos no Japão, já fizemos na África do Sul, no Brasil. Nós fazemos casas pelo mundo. E são casas muito especiais, mas também tem de ser para aquelas pessoas e para aquele sítio. É isso que é interessante. Eu no meu curso tinha a psicologia da percepção visual, que era estudar as pessoas e depois seguir em frente. O que é que isso significa? Que quando alguém tem uma ideia, a Nini ajuda a concretizar a ideia. Sim. Ou ajuda a concretizar a sua ideia? Não, é assim. Eu normalmente faço uma reunião com os clientes e vejo o que é que os clientes gostam. E muitas vezes os clientes vêm com coisas que não é o máximo que eles gostam, mas é onde eles conseguem chegar, porque a área deles não é essa e então não sabem mais do que isso. E se à partida de ser logo ao cliente, não, esse não é bem, o cliente já não quer seguir em frente. Nós temos de ter uma maneira simpática de continuar e no fim de contas acaba ficando diferente do que quando o cliente vinha, porque o cliente gosta, só que não sabe que gosta. As pessoas não sabem que gostam das coisas. Houve algum momento na sua vida, quando já depois de decidir eu quero ser designer, em que pensou, onde é que isto me vai levar? Em que teve dúvidas sobre esse caminho? Não, nunca tive dúvidas. Não. Eu nunca tive Nem dúvidas. Nunca teve dúvidas financeiras, porque entretanto o seu projeto é muito o seu percurso é muito de ir para aqui, ir para ali e há quem se interrogue, mas como é que foi? Foram os pais que ajudaram financeiramente? Como é que foi possível ter, nessa altura, feito tanto caminho para tantos sítios diferentes? É muito interessante. Quando nós começámos, a Isabel, uma amiga minha do Funchal, e o Steve, que era o meu namorado na altura, que era da África do Sul. O Steve era um arquiteto paisagista que veio à Madeira fazer um trabalho e que nós nos apaixonamos e que ele acabou ficando na Madeira. E como ficou na Madeira, dizia, Nini, temos de fazer uma loja, porque naquela altura ser paisagista não era um grande trabalho em Portugal, pelo menos na Madeira. As pessoas ofereciam plantas umas às outras, não era isso que acontecia. E então resolvemos fazer uma loja. O Steve tinha dinheiro, eu e a Isabel não tínhamos. E pensámos, bem, vamos arranjar mais um sócio. E arranjamos o Augusto Jaqué, que era um brasileiro que vivia na Madeira
e que também veio ser nosso sócio. E nós fomos ao banco com o dinheiro deles os dois, e eu e a Isabel fomos ao banco pedir dinheiro para nós as duas. E a pessoa que estava lá no banco disse que não fazia sentido nenhum e que nós fôssemos pensar noutra coisa. E é claro que eu não fui pensar noutra coisa. E eu já que na altura, que era uma pessoa que até tinha mais dinheiro que qualquer um de nós, disse: Nini, não interessa, eu empresto a ti e à Isabel e vocês vão-me pagando. E emprestou-me a nós as duas e nós começamos a pagar. Fizemos uma loja, fizemos fora do Funchal. A nossa primeira loja foi fora do Funchal, numa zona de casas. E nós dizíamos que aquilo era muito mais bonito, porque as pessoas podiam estacionar o carro e que não era preciso estar no Funchal. E começamos a criar uma moda ali. E o Steve que fazia as feiras, o Jaque era financeiro e o Isabel fazíamos as coisas. Mais tarde acabámos vindo para a Rua do Barão, não, a Rua do Barão é em Lisboa, para uma rua, para o Palácio dos Cônsules. Do Palácio dos Cônsules comprámos uma outra casa que era uma adega e passámos a ter aí na Rua dos Ferreiros. Mais tarde acabámos comprando, porque a seguir o negócio começa a gerar, e compramos na Rua Imperatriz Dona Amélia, que foi um prédio grande, e depois vim para Lisboa. De Lisboa fui para Kuala Lumpur. Depois fazia as feiras em Paris. Kuala Lumpur é o primeiro sítio distante onde se instala para fazer o seu trabalho. Eu vou-lhe dizer porquê. Porque é assim, eu fazia... Na Malásia. Fazia as feiras em Paris. E depois comecei a pensar, não, eu tenho que começar. Foi quando começamos a fazer o Aquapura, no Douro. E eu pensei, tenho de ir à Ásia, tenho de descobrir isto, onde é que acontece. E fui para a Ásia e cheguei a Kuala Lumpur e comecei a ir, fui a uma feira e qualquer pessoa que eu chegava dizia: eu gosto deste sofá. E eles diziam-me: um contentor de 20 pés com os sofás todos iguais, mas como é que eu ia poder vender isso aqui em Portugal? Quer dizer, eram tantos sofás, até que chegou a um stand que tinha lá o Louis, que acabou sendo meu sócio mais tarde, e o Louis disse: não, tu podes comprar uma cadeira só ou 2 sofás. E nem queria acreditar que aquilo era possível. E mais tarde comecei disse ao Louis, porquê é que não abrimos alguma coisa em Kuala Lumpur? Abrimos com o Louis e depois, mais tarde, em 2010 ou 2012, com a crise, fui para a Saraiva Associados e tínhamos ateliês em vários lados do mundo. Ficámos lá 2 anos e meio, voltei ao meu ateliê na rua, porque nós éramos muito mais interiores, a Saraiva e Associados, mais arquitetura. Voltei ao meu ateliê e continuámos a fazer trabalhos até com a Saraiva Associados, fizemos várias coisas sem estar lá e depois continuamos e estamos sempre a fazer trabalho no mundo inteiro. E no mundo inteiro tem... Não é isto que eu quero perguntar. As suas equipas têm sempre pessoas de diversas partes do mundo. Porquê? Porque eu acho que é muito mais... É pessoas a pensar diferente. Eu lembro que uma vez fui a Tóquio e estava lá com o presidente da Ordem dos Arquitetos e perguntei, será que há um arquiteto que queira vir a Portugal? E o Nobuo disse que vinha. Portanto, tivemos um arquiteto japonês 10 anos em Portugal, que era Nobuo Aki Tanaka, uma pessoa muito especial, e temos pessoas de vários lados do mundo, e hoje em dia temos pessoas de vários lados do mundo no ateliê, porque é uma maneira de ver as coisas diferente. Sendo assim, e sendo isso a sua natureza, como é que olha para estas situações de intolerância em relação aos outros e àquilo que é diferente, e com manifestações de discurso de ódio em relação a diferentes culturas, a diferentes pessoas, por diferentes razões? É tão difícil, sabe que é? Outro dia estava numa coisa qualquer de crianças e era uma palestra e eu pensei, de facto, os professores são tão importantes. Às vezes as pessoas, é à casa também, os pais, mas eles passam muito tempo na escola. Os professores são tão importantes porque as pessoas que não têm educação suficiente não conseguem chegar lá. E eu, por exemplo, se reparar, no Japão, as pessoas, antes de começarem a aprender muita coisa, aprendem a ser pessoas. Aprendem a ser pessoas dignas e por isso é que o Japão também é um país que as pessoas são muito delicadas e muito respeitam muito os outros. E eu acho que o respeito é uma coisa que nós nunca podemos perder. Podemos crescer, podemos ser enormes e aprender muita coisa com mais valor, mas o respeito é uma coisa que não se pode perder, porque nós temos de aceitar que as pessoas que pensam diferente de nós também estão certas.
E é isso que é muito difícil do ser humano aceitar. Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua maneira. E se as pessoas aceitassem, o mundo seria tão bom. Era tão bom que o mundo fosse bom. Era tão bom. O que é que ganha nesse contacto com as pessoas? O que é que tem ganho ao longo da sua vida nesses lugares todos do mundo onde já esteve, onde já trabalhou? E o que é que retira disso? É assim, primeiro tenho amigos no mundo inteiro. Segundo, tenho pessoas que pensam tão diferentes de mim, que tão diferentes. Não tem nada a ver a maneira deles, é muito diferente da maneira de pensar, mas conseguimos ser amigos e nos respeitarmos uns aos outros. E é tão interessante porque nós já trabalhamos desde o Brasil ao Japão, passando pelo Médio Oriente. É tão diferente a maneira de pensar. Eu lembro um dia que estávamos a fazer uma casa no Japão e o cliente disse assim, tem aqui um espaço com uma janela e tem um espaço sem janela. Eu quero uma despensa e outro eu quero o meu escritório. E automaticamente um europeu diz que o escritório é num espaço com a janela. E o cliente disse, não. Eu quando estou a raciocinar eu não quero ver nada. O da janela é para a despensa e o meu não pode ter janela. É tão diferente da nossa maneira de pensar. Eu, por exemplo, eu lembro de ter dito assim, agora vamos fazer o closet e a zona dos sapatos. O cliente olhou para mim, ele nem queria acreditar que eu estava a perguntar que ia pôr os sapatos dentro de casa. É claro que foi uma coisa que comecei assim, sem pensar na hora, mas é tudo tão diferente. Nós temos, a grande vantagem da minha profissão, que eu acho, é o ter comunicado com tantas pessoas tão diferentes, com pessoas na vida também com maneiras de estar na vida muito diferente, e isso fez com que fizesse que eu sou uma pessoa simples, mas que aceitar em qualquer lado do mundo, e isso para mim é muito bom. O que não significa que não goste de arriscar e até estimula as suas equipas já disse isto mais do que uma vez, enlouqueçam. Têm de enlouquecer, porque senão enlouquecem e não vai a lado nenhum. Não se cria nada. Não. Eu costumo dizer assim, antigamente víamos mais revistas do que agora é a internet, mas eu dizia, metam essa ideia numa revista e vão passando. E se não pararem nessa página, nem me mostrem. Enlouqueçam, faz favor. E é verdade, as pessoas têm de respirar, enlouquecer. Às vezes estão muito tempo na secretária a olhar para a mesma coisa. Têm de passear à rua, ver que é uma ideia nova, pare. Mas eu estou a falar com uma pessoa que chegou no seu percurso profissional a dizer que já tinha visto coisas parecidas com aquelas que criava, só para convencer as pessoas de que aquilo não era assim tão diferente e tão estapafúrdio. É verdade. Isso é verdade. É assim, se há coisas que eu detesto são mentiras, mas isso era uma mentira branca, porque é assim, eu comecei a me perceber que as pessoas se vissem em Nova Iorque, ou se fosse assim em países mais evoluídos na altura, que achavam que era fantástico, e eu comecei a dizer as minhas ideias, e dizia que tinha visto em Nova Iorque, mas as ideias eram minhas. Isto tem muitos anos. E as pessoas de facto aceitavam com mais facilidade. Pronto, e ela já viu isto em Nova Iorque, então já está, já podemos aceitar. E a Nini que lida tanto com a beleza e que cria beleza e que cria espaços magníficos, que contacto é que tem com as coisas feias do mundo? É assim, eu costumo dizer que não há nada feio. Eu acho que as coisas podem não estar no lugar certo. Porque há tanta coisa que parece que é feia porque está no lugar errado, mas no lugar certo ela já se torna bonita. Portanto, eu lido muito bem com as coisas. Eu tive uma coisa muito interessante. Um dia cheguei aos Açores, que é uma das minhas paixões também. Cheguei aos Açores e houve uma pessoa que me convidou para ir lá à casa. E a pessoa, eu tinha feito um trabalho nos Açores muito bonito, e essa pessoa disse, Nini, pode vir à minha casa. E eu cheguei à casa e a outra pessoa que estava em casa não me conhecia de lado nenhum, mas sabia que era a Nini Andrade Silva, designer, e eu ia a uma casa e ela disse assim, desculpe, antes de entrar na minha casa eu quero lhe dizer uma coisa, tudo o que é a Nini Andrade Silva, designer, fica aí fora, eu só a estou a convidar a si, eu não quero a outra pessoa dentro da minha casa. E foi tão bonito, eu fiquei amiga dela até hoje, e sou amiga, e foi tão, são estas coisas tão puras que para mim é muito importante, é difícil de encontrar. E quais são as coisas mais feias do mundo? Não os objetos, mas as coisas mais feias, aquelas que, crescendo a sonhar com o mundo e em fazer caminho bom,
chega a esta altura, estamos em 2025, e o que é que vê que não estava à espera de ver? É assim, é muito triste tanta coisa que se está a passar no mundo hoje. É muito triste, a guerra para mim é das coisas mais difíceis, aliás para mim e penso para quase todas as pessoas. É muito difícil ver a guerra, é muito difícil ver as pessoas a brigarem umas com as outras e às vezes até pensam da mesma maneira, mas não dão hipótese a que a outra explique. Porque há tanta coisa que as pessoas pensam da mesma maneira, mas não conseguem explicar e ficam brigando umas com as outras. E isso é muito difícil. As pessoas têm de ter um pouco mais calma. Às vezes a minha irmã diz assim: Nini, como é que tu desculpas tantas coisas? Eu disse: Luísa, porque às vezes as pessoas estão a dizer e nem sequer percebem que estão a dizer aquilo. Às vezes as pessoas nem dão conta que estão a dizer aquilo. Às vezes as pessoas ofendem as outras sem perceber que estão a ofender. Há pessoas que de facto querem ofender mesmo, mas há outras que nem percebem que estão a ofender. E isso já pode criar uma bola de neve tão grande que as pessoas chegam ao fim e nem sabem porque é que chegou até ali. O que é que tem a dizer aos mais novos, às gerações mais novas, que possa partilhar com elas? É assim, eu na minha casa, já disse isto várias vezes, mas nós tínhamos um poema na cozinha que dizia: teus filhos não são teus filhos, são filhos e filhos da vida. Vêm através de ti, podes abrigar seus corpos, mas não as suas almas, pois essas residem na casa do amanhã. E é isso. Isso são tudo crianças que residem na casa do amanhã, que eu não sei o que vai ser o mundo delas. A única coisa que eu tenho para dizer é que não desistam, que acreditem, que sejam amigos uns dos outros e que lutem por o que acreditam. Porque dizer agora, às vezes tenho pessoas que dizem assim: mas isso está totalmente errado. Não está errado, são outras gerações, é outra maneira de viver, são outros dias. Eu lembro que os nossos avós diziam: no meu tempo era muito melhor, para vocês não vai ser fácil. E agora nós já estamos nessa fase de para vocês não vai ser fácil. Mas vai ser porque foi fácil para nós. Para eles, fácil, foi possível. Portanto, eu acho que para eles também vai ser. É muito difícil perceber o que é que vai ser o amanhã. Agora, que não deixem de ser pessoas íntegras e que acreditem e que lutem por o que acreditam. Isso eu acho que as pessoas têm. É a base de tudo. Tantos lugares do mundo que conhece e onde esteve já há grandes temporadas e continua a estar, quais são os seus preferidos? É assim, eu adoro casa, eu adoro o meu país, mas eu adoro a Tailândia, a Colômbia, o Brasil, a África do Sul. São tantos. A Europa. Eu gosto de todo lado. Na realidade, eu gosto de todo lado. Cada um é diferente do outro. Porque as pessoas são diferentes, os sítios são diferentes e as pessoas são tão especiais. E qual é o lugar da Madeira para uma madeirense que leva a Madeira e Portugal para esses sítios diferentes do mundo? É a minha casa. Sabe, eu vivo em frente ao mar. E na minha casa, o meu vizinho é o Oceano Atlântico. E quando eu chego a casa, eu abro a janela, e nem preciso de abrir a janela, que já a vejo, mas vejo aquele Oceano Atlântico e eu agradeço tanto. Eu disse: ainda bem que eu nasci aqui. Porque é mesmo tão bonito, dá-me uma energia ir à Madeira. Eu adoro a Madeira. E há outro madeirense que leva o nome de Portugal a todo o lado, que é o Cristiano Ronaldo, claro. Para quem já fez, ou seja, para homenageá-lo, já fez uma cadeira. Sim, foi assim. Por acaso foi interessante porque fizemos juntos. O Cristiano deu as medidas e deu o nome. Autorizou que se pudesse usar o nome. E nós fizemos uma cadeira e que foi leiloada pela Christie's e que deu dinheiro para ajudar os refugiados. E isso foi muito interessante. E também já fizemos outro trabalho para o Cristiano. Ele é uma pessoa, é um exemplo. O Cristiano é um exemplo. É um grande exemplo como se pode ser enorme e continuar a ser simples, porque ele de facto é uma pessoa que continua a ser simples e é um ser humano muito especial. Aliás, ele é mesmo muito especial. Uma cadeira que na China até obrigou a polícia a vigiar o objeto, porque a excitação foi era uma muito loucura, grande. Tinha tantos polícias à volta para a cadeira conseguir, porque é uma cadeira grande, tem 1,80 m ou quase 2 metros com o exterior. Uma cadeira para a pessoa se reclinar. Para se não reclinar. É para estar Nós temos sentada. uma dela no Design Center, na Madeira, e há uma que foi vendida para ajudar e outra tem o Cristiano, é dele, e uma outra ficou na Câmara de Paredes, porque isto foi uma associação com a Câmara de Paredes na altura, e foi mesmo muito especial.
E até, pronto, foi um dos prémios que ganhou, foi com essa cadeira. Sim, sim, também foi. Os prémios são muito importantes. São importantes porque é interessante, porque nós ganhamos muitos prémios, felizmente. E é interessante, mas às vezes chego ao ateliê e digo, ganhamos um prémio e ninguém se mexe. Eu disse, ganhamos um prémio. Ninguém diz nada. E eles dizem, sim, temos de ganhar prémios. Eu disse, no dia que não ganharmos, eu quero ver se vão olhar para mim. Porque eles já não olham. Já estão à espera de ganhar prémios. Mas sabe, os prémios é muito interessante para nos valorizar perante os clientes. Isso é muito interessante. E também valorizar o que nós fizemos. Porque é assim, eu tenho tanta certeza do que gosto de fazer, que ter um prémio é só se ter a certeza que mais alguém gosta do que nós gostamos. Na realidade é isso. Por exemplo, eu agora vou ser a curadora da Semana do Design em Paris. E para mim foi uma honra Portugal me ter convidado para escolher tudo o que vamos levar de design para Paris. E às vezes eu penso, começar há 40 anos atrás, em que o design não era nada, e agora já estamos a dar a volta ao mundo com design, e tudo isso é muito importante. É perceber que durante a minha vida consegui ver que de facto o design cresceu de uma maneira e uma das provas do seu trabalho está no Centro de Design. Sim, na Madeira. Foi difícil escolher as peças para pôr nesse centro? Foi difícil porque eu não podia pular todas e então tinha de escolher as que Sim, gostava não podia mais. levar os maiores hotéis e gosto, para dentro do centro. E gosto de quase todas, mas é assim, o Design Center é um lugar muito especial onde as pessoas podem ir e se sentirem à vontade. Às vezes pessoas que encontram na rua e que me dizem, mas já estive no Design Center. Não, mas podemos ir lá. Eu disse, claro, qualquer pessoa pode ir, pode entrar, pode sentar, pode olhar para o mar. É só olhar. E no princípio tínhamos pessoas que iam para lá, tocavam, outras faziam balé. Isto já desde o princípio. E acontece muitas coisas destas lá. E de facto está num lugar incrível, que é em frente ao oceano e do outro lado é a ilha. Porque para si as coisas especiais podem ser uma pedra, que é o seu próprio percurso profissional mostra isso, o seu encanto pelos calhaus. Eu adoro os calhaus. Eu adoro, sabe, uma vez eu vi calhaus a vender em Nova Iorque, no Soho. Tinha 2 calhaus e eram caros. E eu pensei, se nós vendêssemos isto na Madeira, éramos todos muito ricos. E depois de repente pensei, aquelas praias sem aqueles calhaus éramos todos muito pobres. Não podemos de facto vender estas pedras. A riqueza está em ter estas pedras todas à volta é o mar a bater na pedra. É tão bonito o barulho do mar, o som do mar que chega à praia, aquelas pedras a rolar. É muito bonito. Somos muito felizes de ter tantos calhaus na Madeira. E eu fiz de um calhau a minha profissão, o meu caminho. Porque todo o meu caminho, os móveis são orgânicos, os hotéis são orgânicos, tudo tem muita forma a ver com o calhau. Vem tudo o calhau. O nome Nini Andrade Silva vai à frente, mas depois tem as suas equipas. E não há quase vez nenhuma que não fale nelas, nas suas equipas, nas pessoas que trabalham consigo. Não posso, porque é assim, se eu sou a Nini Andrade Silva foi por causa deles também. E aliás, o nome Nini Andrade Silva hoje em dia é uma marca. Eu acho que já não sou eu sou a Nini. Porque somos todos nós, é esta equipa fantástica. E sabe o que é? É assim, é chegar com um trabalho ao ateliê e nós dizemos, este trabalho vai ser daqueles 2 bons. E para nós ser 2 bons não é aquele que vamos ganhar mais dinheiro, é o que podemos criar mais. E este trabalho vai ser espetacular, porque de facto é poder criar, ter a liberdade de poder criar e ter alguém que pague para isso, é fantástico. E há trabalhos que dão mais trabalho do que outros, claro, e há outros que se pode ter uma imaginação muito mais criativa que outros, mas tenho uma equipa fantástica, eu tenho pessoas comigo há 30 anos, e ter equipas com 30, 25 anos, por exemplo, na Madeira eu penso que a pessoa mais nova que está lá está há 10 anos. Temos pessoas aqui no Ateliê de Lisboa com 15 anos, com 10, portanto, temos pessoas há muito tempo connosco e depois temos pessoas novas que vêm com ideias novas, porque assim, eu gosto que um jovem me diga, eu adoro quando eles me chegam ao meu pé e dizem, não é bem assim, eu quero assim, porque eu quero perceber o que é que há novidade. E é assim, eu tenho a experiência e eles têm a vida nova, tudo o que vem de novo. Acha que faz mais falta esse espírito nas empresas portuguesas, no país? Eu acho que em algumas sim, mas eu noto que o país está
a crescer de uma maneira diferente. Eu noto que as pessoas já podem falar mais, já podem mostrar mais, criar ideias. Eu acho que, porque é assim, há muitos jovens que conseguiram vencer e estes jovens estão a mudar muitas coisas. E depois também há pessoas com a minha idade ou mais idade que têm uma mentalidade jovem e por isso consegue-se misturar. Eu acho que o país está a mudar muito e eu acho que para bem. Há coisas que, é claro que quando a mudança se instala, há sempre coisas que são difíceis, porque faz parte do período da instalação. Mas depois eu acho que as coisas vão, eu acho que o país está a mudar muito. Tá, eu acho que sim. E esta coisa da internet, de tudo isto veio ligar o mundo inteiro. É difícil num princípio, mas eu tenho mesmo, por exemplo, a inteligência artificial, que há muitas pessoas que têm medo, mas que nos pode ajudar em tantas coisas. É preciso haver um equilíbrio. É isso que eu acho que tem de haver um equilíbrio. E nós, no nosso ateliê, assim, é bom os mais velhos, porque também têm ideias fantásticas e que têm a experiência e sabem se aquilo vai funcionar ou não, porque às vezes as pessoas mais novas têm ideias, mas não sabem como construir. E por isso as pessoas que estão há mais tempo cá sabem se é possível construir ou não. Mas eu acho que quando uma ideia é boa, temos de sempre lutar até conseguir construir. Quando alguém diz assim, isso vai ser impossível. Não, impossível e não sei o que é isso. Impossível não. Vamos chegar lá. Portanto, gosta que lhe digam não de vez em quando, porque isso é uma forma de a cativar para fazer, para continuar caminho. Eu acho que é. Quando uma pessoa diz, isso não se vai conseguir. Quando isso não se vai conseguir, eu nunca mais largo. Então, para terminarmos, gostava que nos deixasse uma razão para podermos ser otimistas em relação ao futuro. Uma razão para podermos ser otimistas em relação ou ao mais futuro. É assim, eu acho que é assim, todos nós nascemos com uma impressão digital diferente, todos nós somos importantes e todos nós temos maneiras de pensar diferentes e de fazer coisas diferentes, e eu acho que isto é uma das belezas da vida. E se nós deixarmos a imaginação, se tivermos liberdade de criar, em todas as profissões, quando eu digo isto não é só na arte, é em todas as profissões, se tivermos liberdade de criar, estar sempre a estudar todos os dias, eu estudo todos os dias, e todos os dias tenho de saber mais, e eu acho que isso faz com que o mundo seja melhor, e é uma obrigação, porque eu acho que nós não viemos para cá ao acaso. Eu acho que tudo isto faz sentido, porque qual era a razão de andarmos aqui sem mais nem menos e depois desaparece? Eu acho que isso não faz sentido, na minha cabeça. Eu também respeito quem pensa de outra maneira. Mas eu acho que as pessoas não podem deixar de acreditar e fazer as coisas. As pessoas não podem ser tristes. As pessoas têm de lutar por elas. Há umas que têm vidas muito mais tristes do que outras, muito mais difíceis, e é por isso que eu acho que as pessoas que conseguiram coisas têm a obrigação de ajudar os que não têm, porque temos de estar todo num mundo fantástico. Este mundo tem de ser fantástico e eu ainda acredito que vai ser ainda melhor. Eu acredito. Obrigada. Obrigada. Neste momento, o sol queima, o vento beija. Geração 60 é um podcast da SIC Notícias com sonoplastia de João Ribeiro e Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, vídeo de Ana Isabel Pinto, capa de Cláudia Ganhão, produção de Mariana Oca Ferreira, coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Siga e subscreva o Geração 60 nos sites da SIC Notícias e do Expresso ou na sua plataforma preferida. A KPMG também é Geração 60. Desde 1965 que a KPMG está em Portugal a fazer diferença no futuro, todos os dias. A KPMG é do tempo dos giradiscos, mas também do MP3. Acompanhou a geração que brincava ao peão e ao berlinde, mas também a que utiliza a inteligência artificial no seu dia-a-dia. Nos últimos 60 anos, a KPMG cresceu, adaptou-se e fez a diferença. Mais do que uma empresa com história, é uma marca com um grande futuro pela frente, focada em inspirar o amanhã, pensando diferente hoje. Porque a KPMG sabe que fazer diferente faz a diferença para as suas pessoas e para toda a sociedade, em Portugal e no mundo, hoje e pelo menos nos próximos 60 anos.